Olá pessoal, muito bem, estamos aí de novo falando sobre organização administrativa. Eu sou Denis França, professor de Direito Administrativo do QC, e nós vamos conversar agora sobre a administração indireta. Não vamos falar ainda de cada um dos entes, porque eles têm características muito próprias que a gente vai conversar oportunamente. No primeiro momento, vamos tentar entender as características comuns aí, gerais, da administração indireta. Isso é bem importante. Muito bem. Então, o que é administração indireta? Veja só o que eu coloquei para você. É o nome que a gente dá para aquela parte da administração pública. Então, é uma parte da administração pública. A administração pode estar direta ou indireta. É aquela parte que, criada pelos entes federativos ou pelas pessoas políticas, possuem personalidade jurídica própria. Então, vamos lá. Você imagina comigo a União, para dar um exemplo de ente federativo. União. Ela tinha a sua organização. União. E aí ela foi criando órgãos. Criou o Ministério da Justiça. Criou o Ministério da Previdência Social. Só isso aqui foi um fenômeno de desconcentração administrativa. Criação de novos órgãos. Porém, a União resolveu que não dava para o Ministério da Previdência Social cuidar de tudo relativo à Previdência, que era importante ter uma outra entidade dotada de personalidade jurídica própria. Então, o que a União faz? Cria essa outra entidade dotada de personalidade jurídica própria. Ela é ligada à União, mas ela não é integrada à União, ela não está dentro daquela organização, ela não está, portanto, subordinada, não há hierarquia. O que nós temos? Nós temos um outro órgão, que é o INSS. É uma autarquia, no caso, mas isso a gente vê já já. O importante aqui é que foi criado pela União, tem personalidade jurídica própria e integra, portanto, a administração indireta. Por que indireta? Porque é uma quebra. Não há aqui a hierarquia, mas eu já vou falar disso, certo? Então, ela é composta por um processo chamado de descentralização. E aí você está pensando que esse professor é meio doido, eu já tinha percebido. Mas para que ele está escrevendo descentralização com essa letra horrorosa se já estava escrito no quadro? Eu te respondo, para frisar para você. Você não pode esquecer que quando tem essa mudança de pessoa jurídica, o fenômeno é de descentralização, ok? E aí, pessoal, olha só, muito interessante, eu não sei se você sabe disso, você que já estuda um pouco, ou você que está conhecendo a matéria agora, o Decreto-Lei 200 de 1967, promulgado lá na época da ditadura, ele traz no seu artigo 4º, inciso 2º, quais são os entes que podem integrar a administração indireta. E realmente, até hoje, são esses os entes aí, até que há inovação legislativa. Nós temos aí, eu vou comentar já já, uma lei que trouxe uma inovação que acaba sendo uma autarquia também, mas enfim, esse decreto fala que vão ser 4 tipos de entes da administração indireta. As autarquias, como é o exemplo do INSS, que eu acabei de dar para você, como é o exemplo do IBAMA, como é o exemplo do Instituto Chico Mendes, como é exemplo do Banco Central, e há dezenas e dezenas de outros. Já chegou a ter a União, em 1990, tinha cerca de 500 entes da administração indireta, para você ver como a administração já cresceu demais, ela é muito especializada. Nós temos as fundações públicas, e aqui nós temos um grande problema, mas a gente vai conversar na hora certa. Temos fundações públicas de direito público e de direito privado, e tem várias também. Você só não pode confundir com as fundações privadas, tipo Fundação Xuxa Meneghel. E você tem empresas... Você fica. Empresas públicas que são... Tem todo um regramento das empresas, a sociedade de economia mista também, só que as empresas públicas são empresas totalmente pertencentes ao ente instituidor e a sociedade de economia mista tem uma participação do capital privado. As duas, vou dar exemplo para você, empresa pública você vai sempre pensar na Caixa Econômica Federal e sociedade de economia mista você vai pensar no Banco do Brasil e até na Petrobras, tá certo? Vamos seguindo aqui. Pessoal, então, os entes da administração indireta, ele se chama ente
entidade. A sua prova, geralmente, ela não dá essa colher de chá para você. Ela não fala assim, um ente da administração indireta. Ela fala simplesmente um ente. Ora, se é ente, qual é a característica de ser um ente? É ter personalidade jurídica própria. Se tem personalidade jurídica própria, não é órgão. Então, quando a questão disser para você, uma entidade, um ente da União, você já sabe que é algo que está fora da administração direta. É algo, um ente, uma entidade, uma pessoa jurídica pertencente à administração indireta, portanto. Firmou isso aqui? Então, muita atenção, porque essas palavras, ente, entidade, personalidade jurídica própria, são palavras-chave para você identificar na hora de resolver uma questão. Tá certo? E aqui eu trouxe uma das características que talvez seja a mais importante e mais cobrada em prova. Eles não são subordinados hierárquicos. Pessoal, vou fazer de novo para você o desenho. Vamos fazer diferente agora? União. Aqui é a União. Ministério da Luta. MMA. Ministério da Lutinha? Dois machos se pegando no tatame? Não. Ministério do Meio Ambiente. Se você gosta do MMA, tudo bem. Ministério do Meio Ambiente resolve criar uma autarquia, IBAMA. Por quê? As razões são políticas. É o legislador que define. Por alguma razão ele entende que vai prestar melhor aquele serviço de uma maneira mais especializada e ele especializa dessa maneira. Muito bem. O que nós temos aqui? IBAMA vinculado ao Ministério do MMA. Presidente da República, você quer a União, né? Deixa eu apagar esse União aqui. Vai ficar melhor a explicação. Presidente da República, Presidência da República, é o órgão aqui dentro da União, ou pôr a União aqui fora. Então isso aqui é a União. Tem vários ministérios, tem Justiça, tem Defesa, tem Saúde, tem Educação. Enfim, tá tudo aqui. A Presidência da República é o órgão independente que manda nesses órgãos, dentro da mesma estrutura. Acompanhou o raciocínio? Presidência da República manda no MMA? Manda. É o Presidente da República que escolhe o ministro. Se o Presidente da República achar que o ministro fez uma coisa que não foi boa, ele diz, ministro, eu estou revogando esse ato, ministro, eu estou exonerando você. Ele tem várias maneiras, ele tem superioridade hierárquica em relação aos ministros, em relação a todos os servidores que estão ali naquela estrutura, ok? Muito bem. E o IBAMA? O IBAMA tem uma estrutura própria. Ele é uma outra pessoa jurídica. É como se ele tivesse braços, pernas, boca, tudo próprio dele mesmo. Ele tem presidente ou superintendentes, ele tem órgãos, diretoria, conselho, não sei como é a estrutura do IBAMA, mas não importa. O que importa é que ele tem toda uma estrutura independente. Pera lá, o presidente da República manda no presidente do IBAMA? Respira fundo, tenha fé no seu professor e acredite, não manda. Você está falando não pode. O presidente do IBAMA vai desobedecer a Dilma? Eu não disse que ele vai desobedecer a Dilma, nem o Lula, nem presidente nenhum. Eu só disse que hierarquicamente ele não é superior, tá entendido isso aí? Porque a relação de um ente da administração indireta com o ente instituidor, no caso aqui a União, é uma relação de... é um vínculo ou vinculação. Tá certo? Isso aqui é feito, o que existe aqui nessa vinculação é um controle. A gente ainda fala melhor disso. Não, pera lá, o IBAMA pode fazer o que quiser? Claro que não, gente. Ele está sob o império da legalidade. O IBAMA, ele tem que obedecer às leis da mesma maneira, normal, tranquilo, isso não muda nada. A questão é que o IBAMA, quando ele não... ele exerce as atribuições dele, e o ente instituidor, no caso a União, controla, porque há uma vinculação. Você acha que o presidente do IBAMA vai contrariar as políticas do Ministério do Meio Ambiente e da Presidência da República? Claro que não. Porque apesar de não haver subordinação hierárquica,
Quem é que escolhe... Gente, eu nem sei se o Ibama tem presidente, se é superintendente, eu não sei, não importa. Mas vamos supor que seja. O INSS, por exemplo, é presidente. Quem é que escolhe o presidente do Ibama, do INSS? É o presidente da República e o ministro. Se eu sou presidente da República e um presidente de uma autarquia, de uma empresa, não faz a política que eu quero, o que eu faço? Aperto a mão dele, agradeço, muito obrigado, um abraço e boto um outro cara lá. Isso é absolutamente normal. Eu vou te dar até um exemplo concreto. Em 2008, nós tivemos uma crise, uma suposta crise econômica. O Lula era o presidente da República. Ele foi à televisão, entrevistado, né? E disse o seguinte, essa crise é uma marolinha, vai passar. E os bancos públicos vão baixar as taxas de juros para oferecer crédito a preço menor para a população. Os repórteres correram no presidente do Banco do Brasil, entrevistaram o presidente do Banco do Brasil e falaram, aí, vai baixar a taxa de juros? O Lula falou que vai baixar. Ele falou, não, não tem como baixar. O Lula tem como abaixar ele mesmo? Não, porque o Banco do Brasil é um ente da administração indireta. O Lula não tem superioridade hierárquica em relação ao Banco do Brasil. Mas existe uma vinculação e um controle, não existe? O que o Lula fez? Demitiu no mesmo dia o presidente do Banco do Brasil, no dia seguinte o presidente do Banco do Brasil e colocou um outro disposto a fazer a política que o governo pretendia. Tá certo? Então veja, o que eu estou dizendo para você com esse exemplo é que existe uma vinculação, mas é um outro ente, é igual o seu filho dentro de casa. Ele tem independência, ele é um outro sujeito, seu marido, sua mulher. Você pode até ter uma vinculação, um controle sobre ele, mas não dá para você fazer por ele. Entendido? O seu braço é seu subordinado hierárquico, que se ele não mexer do jeito que você quer, você vai lá e mexe. Agora, o seu filho não, nem a sua esposa, viu, meu filho? Você que é meio mandão aí. Não tem jeito, ela é uma outra pessoa. Você pode até tentar controlar, com limites. É exatamente o que acontece aqui. E essa é a característica mais fundamental dos entes da administração indireta. Eles estão sujeitos a um controle, chamado de controle finalístico, ou supervisão ministerial, no caso federal, ou tutela, é a mesma coisa, esse controle aqui. Mas não existe a subordinação hierárquica, ok? O Lula não pode dar uma ordem. E agora, para finalizar essa explicação, você é servidor, deixa eu conversar com você aqui. Você é servidor do Ministério da Saúde. Você está sentado na sua mesinha, sabe onde? Lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, dentro da superintendência. Chega o presidente da República, vira para você e fala assim, essa mesa aí que você está sentado, eu quero ela lá, perto daquela porta. O que você faz? Você tem que obedecer ou não? Eu digo sim, você tem que obedecer. Porque o presidente da República é seu superior hierárquico. Deve ter umas 78 autoridades entre você e ele, mas ele é seu superior lá na ponta. Você lá na ponta de baixo, a base da cadeia alimentar, e ele lá na ponta de cima. Beleza? Se o próprio presidente quiser, ele vai e muda a mesa ele mesmo. Porque ele tem o topo da hierarquia. Ele pode, inclusive, fazer por você. Ele não vai fazer, na verdade, ele vai delegar a coisa dele para você, porque não dá para ele fazer tudo, né? Mas ele pode, inclusive, fazer por você. Ele pode avocar a sua competência, tá certo? Conceder um benefício lá. Agora vamos imaginar diferente. Você agora é servidor do Instituto Chico Mendes, que é uma autarquia também vinculada ao Ibama, que cuida dos parques federais. O presidente da República chega lá na sua sala, lá no Instituto Chico Mendes. Ele fala, muda essa mesa. O que você deve responder? Não mudo não. Você está falando, você é doida? Claro que eu mudo. Presidente ali, eu tô até tremendo, não tô nem conseguindo. Larga de ser besta. E não muda não, sabe por quê? Porque você não está hierarquicamente subordinado ao presidente. Você vira para o presidente e fala assim, presidente, aí você vai dar uma aula de direito administrativo para ele. Você fala, ó, presidente, deixa eu te explicar. Eu posso até mudar, se eu quiser, ou se o meu chefe, que é o presidente do Instituto Chico Mendes, mandar. Porque entre eu e você, há uma relação de respeito, talvez até de medo, mas não há uma relação de hierarquia. Eu não sou subordinado a você. Ele me fala assim, vou te aplicar uma punição. Você vai dizer, não vai não. Porque para me aplicar uma punição, tem que ser feito um processo administrativo disciplinar e a autoridade competente para me aplicar essa punição não é o senhor. É o dirigente máximo do órgão, ó, eu me traindo, da entidade em que eu trabalho, daquela autarquia. Entendeu? Então é claro que você vai mudar a mesa se o presidente mudar, porque você não é besta. Mas do ponto de vista técnico,
Se você trabalha numa autarquia, você não é subordinado hierarquicamente do presidente, certo? E só para finalizar isso aqui, eu sempre gosto de dar o exemplo do judiciário, porque nós fazemos muitos concursos para o judiciário. Eu sei que você talvez está interessado nessa prova, mas é um pouco diferente a lógica lá. Quer dizer, não é diferente, mas é uma outra realidade. Você, servidor do Tribunal de Justiça do seu estado, você, servidor do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Gilmar Mendes está por fora. Joaquim Barbosa, presidente do STF, está na moda o sujeito, né? Vai fazer uma visita lá. Ele manda em você? De jeito nenhum. Porque um tribunal não tem nada a ver com o outro. Um tribunal é totalmente independente do outro. Quem manda em você é o juiz que é seu chefe, é o servidor que é seu chefe, é o presidente do tribunal, é o órgão lá do tribunal que tem a competência administrativa. Joaquim Barbosa fala assim, sai dessa cadeira que eu vou sentar, você diga, não obedeço você, companheiro. Eu obedeço meu chefe. Agora, na hora que o Joaquim Barbosa fala isso com você, seu chefe já está te olhando com aquela cara de eu vou te esmagar, seu bucéfalo. Bucéfalo não é palavrão, pesquisa aí. Agora, o importante é você saber onde tem a relação de hierarquia e onde não. Por quê? Porque isso cai em prova. Vamos seguir? Finalmente, outra característica que eu nunca vi ou as bancas de concurso, Senhor Santo Protetor do examinador, ajuda esse pessoal a ter mais criatividade. Não ajuda não, né? Porque aí você vai aprender isso e vai passar fácil. Isso aqui cai demais. Como é que eu crio o ente da administração indireta? Tá certo? E o que nós temos aqui? Dependem de lei específica para serem criados. Os 4 entes, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora, presta atenção na palavra que eu falei para você. Tá aqui, ó. Dependem. 2, 3, 4 círculos. Vamos papagaiar? Vamos mudar de cor agora. Deve ter um jeito aqui. Pera lá. Cor, amarelo. Amarelo. Isso. Dependem. Ó, que bonito. Por que eu estou fazendo essa gracinha? Eu estou fazendo essa gracinha porque essa gracinha já fez muita gente boa errar a questão em prova. O que é depender? Depender é uma coisa bem genérica. O problema é que as autarquias, elas são criadas por lei. Depende de lei? Depende. É a lei que cria a autarquia. Mas as fundações públicas, em regra, isso eu vou explicar depois. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei. Dependem de lei? Dependem. Mas são criadas pela lei? A lei criou a Caixa Econômica Federal? Não. A lei autorizou a criação da Caixa Econômica Federal. Então, se a questão disser para você assim, a criação de autarquias e sociedade de economia mista depende de lei. Tá certo ou errado? Tá certo. Muito bem. Se a questão disser para você assim, a criação de autarquias e sociedade de economia mista é feita por lei. Errado. Porque a criação da autarquia é feita por lei. Mas a criação da sociedade de economia mista é autorizada pela lei. A lei não cria a sociedade de economia mista. Tá certo? Essa diferença aqui derruba muita gente em prova. Por que tem essa diferença? Pessoal, eu vou adiantar isso aqui, mas depois eu vou falar de cada um desses entes. Mas nesse momento eu tenho que te explicar isso. Olha só. Fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, são entidades de direito privado, regidas por regras, predominantemente, de direito privado. Como é que eu crio uma empresa? Você já teve uma empresa? Você quer ter uma empresa? Quer fazer aí a empada do Marcelão? Você tem que criar essa empresa. Como que cria? Você tem que pegar o ato constitutivo da empresa. Você que tem a vontade de criar a empresa, não é? Você faz lá o contrato social com o seu sócio, ou agora pode fazer sozinho e tal. Você vai pegar isso e vai levar onde? Lá na junta comercial. Ou tem um outro nome também, cartório de registro de empresa e tal. Você leva na junta comercial e a criação da empresa se dá no momento em que você registra aquele documento. É a mesma coisa. Quando a União quis criar a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal é uma empresa. E empresa não se cria por lei. Empresa se cria registrando na junta comercial. Então, como que você cria uma empresa pública? Uma lei toma a deliberação, quero criar uma empresa.
autoriza por meio essa lei autoriza que o presidente da República tome as providências necessárias. Aí o presidente da República vai fazer um decreto, ou o prefeito, ou o governador, vai depender do ente federado, vai pegar isso com o estatuto da empresa, tudo normal, a Caixa Econômica tem estatuto, deliberação, etc, 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 e vai levar onde? Na junta comercial para ter o registro daquela empresa, como qualquer outra empresa. Fundação pública, a mesma coisa, só que não é na junta comercial, é no cartório de registro de pessoas jurídicas. Entendido isso? Então isso é muito importante. Vamos ver como que está escrito na Constituição. Mas antes, uma última observação. A lei que cria a autarquia ou que autoriza a criação de fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, que tipo de lei é? É lei ordinária? É lei complementar? Pode ser. Geralmente é lei ordinária mesmo, tá certo? Mas o mais importante que não é isso. É que é uma lei específica. O que é uma lei específica? É uma lei que trata apenas daquele tema, tá certo? E aí, olha que maldade que os examinadores fazem. Vamos ver o dispositivo constitucional que prevê isso. Olha só, é assim. Artigo 37, inciso 19, diz o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Beleza até aqui? Meu irmão, ele pega isso aqui, troca a palavra específica por complementar, por exemplo, para te enganar, lei complementar. Você estudou, você lê rapidinho a questão, apenas por lei complementar pode ser criada, autorizada, nossa, é mesmo, criada a autarquia e autorizada as outras, tá certo. E aí você cai nessa casca de banana. Então cuidado com lei específica, cuidado com criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, ok? Tem uma outra parte aqui que fala algo específico das fundações, mas eu não vou trabalhar isso agora, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre fundações e lá eu explico essa questão. Beleza? Vamos seguindo? E finalmente, eu trouxe aí para você, já comentei algumas coisas, mas trouxe umas características dos entes da administração indireta. Então, primeiro, a finalidade desses entes, já que eles têm essa autonomia, não pode se desviar da prevista em lei, óbvio, né? Esses entes, eles foram autorizados ou criados por lei, e a lei vai dizer o que é a finalidade, ela tem que seguir essa finalidade prevista, ok? Eles estão sujeitos, eu já tinha adiantado isso, mas agora eu vou explicar de uma maneira bem tranquila. Eles estão sujeitos a um controle da administração direta, tá certo? Que é um controle de finalidade, frisa isso aí para você, tá certo? Que também aparece na sua prova como vinculação, ou esse nome aqui é o que mais engana o pessoal, ó. Tutela, ou supervisão, tutela. Isso aqui é tutela. Você não tem a tutela do menor? Você controla o menor, mas você não é ele. Ele não é subordinado hierarquicamente nesse sentido aqui, porque ele não é seu próprio corpo, é uma outra entidade, é uma outra pessoa jurídica. Então você controla, você supervisiona aquele menor de idade, por exemplo. Essa é que é a comparação que a gente pode fazer. Como que é esse controle? Tem vários mecanismos. Será que está aplicando o recurso adequadamente? Será que estão alcançando a finalidade? É claro que uma maneira que o presidente da República tem de controlar esse pessoal muitas vezes é com a troca dos dirigentes. Igual eu já dei exemplo aqui para você. A Petrobras tem lá um presidente. Se o presidente da República não estiver satisfeito com o trabalho dele, ele vai lá e troca o presidente da Petrobras e bota um que ele acha mais hábil a alcançar a finalidade da Petrobras. Entendido? Muito bem. E eu coloquei uma última característica aqui para você. Sempre incidirão regras de direito público. Claro, gente, nós estamos aqui no direito administrativo. Mesmo nas entidades que sejam organizadas sob o direito privado. Então, olha só. Quando a União cria a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica vai ser organizada sobre o direito privado. Sob o direito privado. Onde estão as regras de organização de empresas, inclusive das empresas públicas? Tem uma outra coisa específica e tal, mas está lá no Código Civil. Do mesmo jeito que você tem o empadão do Marcelão, ou o dogão do Filipão, o cachorro-quinho do Clebinho, tudo é a mesma coisa. O coco do baiano e o churrasco do gaúcho. São empresas sujeitas a um regramento de direito privado,
Mas não são empresas quaisquer. Lá na sua empresa, lá na sua loja de lingerie, você não está gostando do funcionário, você manda embora. São regras totalmente do direito privado. Se você vai mandar embora, você tem que pagar a indenização, tudo bem, mas você manda embora. Aqui na administração indireta é um pouco diferente, porque aqui incidem regras de direito público. Nós temos o chamado regime jurídico híbrido, e isso aqui é um problema em prova. Se a prova te falar assim, entes da administração, alguns entes da administração indireta estão sujeitos a um regime de direito privado. É verdade. A empresa pública, por exemplo, está sujeita a um regime de direito privado. Agora, é um regime integralmente de direito privado? Não. É um regime predominantemente de direito privado. Então, também é verdadeiro dizer que uma empresa pública está sujeita a um regime de direito, um regime híbrido de direito, porque mistura regras do direito privado, em sua maioria, na verdade, com a regra de direito público. Exemplo de regra de direito público que se aplica às entidades da administração indireta de direito privado. Pus dois aí na tela para você, que são os mais importantes. Concurso público, é essa a razão pela qual você está aí, gastando seu tempo nesse investimento no estudo, e licitação, tá certo? As entidades da administração indireta têm que fazer, em regra, concurso público e licitação, mesmo sendo de direito privado. Lá na sua empresa, você compra os insumos para produzir sua empada onde você quiser. A administração não. A Caixa Econômica vai botar uma agência nova e vai comprar cadeiras. Ela não compra a cadeira de quem ela quiser porque ela achou mais bonita. Ela tem que fundamentar no interesse público, ela tem que comprar de acordo com as regras de licitação, tudo normal. Então, a incidência de normas de direito público, o que torna o regime dessas entidades um regime híbrido. Para as autarquias não tem problema, porque a autarquia, como a gente vai ver, ela é totalmente de direito público mesmo. Mas para os outros entes pode ter aí esse regime híbrido, ok? Então você já estuda essa parte, depois nós vamos trabalhar cada ente da administração indireta, vai ficando mais claro para você e você vai ficando fera no assunto, não erra mais. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção, um abraço e até!